assistente do ambulatório de doença autoimune do fígado, e chefe clínica do serviço de transplante do Hospital das Clínicas de São Paulo também, tá? Então, hoje ela vai, mais uma vez, dar uma aulinha pra gente de hepatite autoimune, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Obrigada, Débora. Uma das maiores referências em hepatite autoimune aqui no Brasil, hein? Não é pouca coisa, não. Olha, Ou seja, aprenda, por favor. Bom, queria agradecer o convite, Fer e Rafa. Vou começar, então, a falar sobre a hepatite autoimune. Aqui eu coloquei tratamento, mas, na realidade, eu vou falar de diagnóstico e tratamento. E se vocês quiserem, se por acaso tiver algum problema durante a apresentação, vocês me avisam, tá? Tá ótimo. Bom, falando um pouquinho sobre a epidemiologia da hepatite autoimune, a doença foi descrita originalmente em mulheres jovens com icterícia, portadoras de amenorreia. Então, essa foi a descrição inicial da doença. Ela tem uma ocorrência universal, ela corresponde a 5 a 10% das doenças hepáticas crônicas aqui no Brasil, e 6% dos transplantes hepáticos realizados é mais ou menos o que tem na literatura também. Ao longo das últimas décadas, veio havendo um aumento da incidência da doença, que cresceu em cerca de 50%. Não sei se é realmente um aumento na incidência, ou se a gente está conseguindo fazer o diagnóstico, porque agora os critérios estão melhor estabelecidos, a doença é melhor conhecida, ela não é mais uma hepatite não A, não B, que nem a gente tinha no passado, então eu acho que talvez o ganho da incidência venha sendo mais decorrente disso do que um acréscimo real da incidência. Em relação à forma de apresentação, deixa eu só ver se eu consigo dar essa caixinha aqui de lugar. Em relação à forma de apresentação da doença, a forma mais comum de apresentação é de uma hepatite aguda, manifestada com icterícia, colúria, colia fecal, mimetizando uma hepatite viral ou uma hepatite medicamentosa. Em 25% dos casos, esse paciente já tem indícios de uma doença hepática crônica com hipertensão portal, manifestada pela presença de ascite, sinais de hipertensão portal no ultrassom ou na endoscopia, lembrando que numa porcentagem menor dos casos, em cerca de 3%, essa é uma das doenças que pode ter uma apresentação fulminante. A doença, ela comete predominantemente mulheres jovens. Vocês podem ver que a faixa etária média, aqui na minha tese de mestrado, que foi a revisão da nossa casuística na época, em 2008, a média de idade de apresentação era de 29 anos, mas ela também pode acometer pacientes idosos. Então, a gente tem que ficar atento e pensar nesse diagnóstico diferencial. Os diagnósticos, para o diagnóstico não tem nenhum achado que seja patognomônico da doença, a positividade isolada dos autoanticorpos não faz o diagnóstico da doença, e eu costumo dizer que para dar o diagnóstico a gente tem que montar um quebra-cabeça. O grupo internacional uniformizou os critérios diagnósticos da doença em 1993, e foi feita uma revisão em 1999, e são os critérios que na minha prática clínica eu mais uso, embora sejam os critérios expandidos, a gente tem desde 2008 os critérios resumidos, que eu também vou mostrar para vocês, mas o critério que eu mais uso são esses critérios expandidos. É óbvio que vocês também vão ver, mesmo eu que trabalho com hepatite autoimune há muito tempo, não lembro da pontuação de cada um dos critérios, então é claro que eu lembro dos critérios, mas você pode abrir mão dos aplicativos hoje disponíveis para poder ver a pontuação de cada critério especificamente. Então, para os critérios diagnósticos, esses critérios, eles pontuam o que é mais comum, o que é mais frequente numa hepatite autoimune. Então, o fato do paciente, sob investigação, ser do sexo feminino, ele já ganha 2 pontos, justamente porque a doença é muito mais prevalente em mulheres que em homens. Na minha tese, essa relação de mulher para homem foi de 5,7 para 1, e tem alguns estudos na literatura que mostram até uma relação de 7 para 1.
A presença de hipergama-globulinemia na eletroforese de proteínas séricas também leva a que esse paciente pontue 3 pontos, se a gama-globulina for maior ou igual a 2 vezes o valor normal, e aqui a foto de uma eletroforese de proteínas séricas mostrando um pico policlonal na região da gama-globulina. E a dosagem das enzimas hepáticas. Lembrando que muitas vezes, embora esse paciente possa ter uma discreta elevação de fosfatase alcalina e até de gama-GT, a doença se caracteriza por uma hepatite. Então, quando a gente faz a relação da fosfatase alcalina sobre as aminotranferases e essa relação dá abaixo de 1,5, o paciente também ganha 2 pontos. Então, observem, e isso eu acho uma coisa bastante importante de comentar, que os pacientes com autoimune, eles têm transaminases muito altas, que podem chegar a 16, 9 vezes o valor normal. Então, muitas vezes, assim, a gente vê essas discretas elevações de enzimas hepáticas, de enzimas canaliculares, mas nem por isso a gente vai dizer que o nosso paciente tem uma sobreposição. A gente pode observar que a elevação de FA e gama-GT pode acontecer sim, mas é muito mais discreta que a elevação das aminotransferases. O outro critério é a positividade dos autoanticorpos. Os autoanticorpos, a recomendação do grupo internacional é que ele seja feito a pesquisa por imunofluorescência indireta. Os marcadores mais comuns são o anticorpo antimúsculo liso, o FAN e o anti-LKM. Lembrando que o anticorpo antimúsculo liso e o FAN são marcadores de autoimune tipo 1 e o antimicrosoma de fígado e rim tipo 1 é marcador da autoimune tipo 2. É importante lembrar também que nós temos inúmeros padrões de FAN, mas nem todos eles se associam com hepatite autoimune. Então, muitas vezes a gente tem o FAN nucleolar, que costuma se associar a doenças reumatológicas. O FAN citoplasmático, que nem FAN é, e está corando alguma coisa do citoplasma, também não se associa a autoimune. Para a gente considerar um FAN associado a autoimune, os padrões são o homogêneo e o nuclear pontilhado fino. Então, são esses padrões que se associam com hepatite autoimune. Então, não basta ter um FAN positivo. Muitas vezes a gente vê, o paciente tem uma elevação de enzimas hepáticas bem discreta, em torno de 50, é gordinho, tem síndrome metabólica, e daí vem com FAN nucleolar e já sai com um diagnóstico feito de autoimune. Então, a gente tem que ter muito critério. Primeiro, porque o FAN pode estar presente em até 20% da população normal, sem doença hepática e sem doença reumatológica. E segundo, que a gente tem que avaliar também o padrão desse FAN. Lembrando que o antimusculo liso, ele é visto tanto na musculatura, a gente tem 3 padrões do antimusculo liso, que é o padrão vascular, o estômago e o glomerular. E os padrões que são mais específicos de hepatite autoimune são glomérulo e túbulo renais. Então, a gente vai ver a coloração dele, seja na musculatura lisa do estômago, aqui a gente pode ver aqui na seta, como eu estou mostrando para vocês, e aqui a imunofluorescência nos glomérulos e nos túbulos renais, marcando aqui. Então, a gente pode ter nas hepatites virais a coloração em vaso e estômago, aqui nos cortes de fígado e de rim, de fígado e estômago. Entretanto, o padrão mais específico é no rim, vaso, glomérulo e túbulo. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes, fora, por exemplo, são poucos lugares que fazem essa distinção. Aqui em São Paulo, por exemplo, o A+, o Fleury e o HC, então nem todos os laboratórios fazem essa distinção. A triagem é feita no vaso e estômago, então não é o padrão mais específico de autoimune, então por isso que a gente também valoriza a titulação dos autoanticorpos. E esse paciente só vai ganhar 3 pontos se a titulação desses anticorpos for acima de 1/80. Lembrando que abaixo de 1/40, 1/20, o título só é valorizado na faixa etária pediátrica. Então, se você vê um título de 1/40, 1/20, principalmente nesses laboratórios que não fazem a pesquisa de glomérulo e túbulo, você tem que pensar até se não é um falso positivo. E daí, por que é importante a classificação desses autoanticorpos? Porque, na realidade, ela vai permitir a subclassificação da autoimune em tipos 1 e 2. Não tem muita diferença em termos de tratamento, o tratamento imunossupressor é o mesmo, independente do tipo de autoimune, mas tem algumas características que são diferentes entre esses 2 subgrupos. Então, a autoimune tipo 2 ela é mais comum em crianças.
embora na faixa etária pediátrica a autoimune tipo 1 seja ainda mais comum, mas a autoimune tipo 2 ela é mais comum em criança e pode acontecer até em bebês. A gente tem pacientes com 2 anos de idade que abriram quadro de autoimune tipo 2. A hepatite autoimune tipo 2 era mais rara que a autoimune tipo 1, então nos estudos internacionais é até difícil de você conseguir ter uma casuística adequada de autoimune tipo 2. Também há uma diferença no perfil genético, então na autoimune tipo 2, os HLAs mais comuns são DR3 e no Brasil DR7, enquanto na autoimune tipo 1 é DR3, no Brasil DR13 e também DR4. A hepatite autoimune tipo 2 também tem uma maior associação com doenças autoimunes extrahepáticas, sendo as mais comuns tiroidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, doença de Addison e artrite reumatoide. A autoimune tipo 2, mais comumente que a autoimune tipo 1, se apresenta como uma apresentação fulminante. Então, quando você vê uma fulminante por autoimune tipo, por hepatite autoimune, você logo vai pensar numa autoimune tipo 2. E a resposta parece ser semelhante à imunossupressão, entretanto, a autoimune tipo 2 recidiva mais após a suspensão do tratamento. Então, são algumas diferenças clínicas, mas não tem grande impacto em termos de tratamento da patologia. Existem ainda, quando esses autoanticorpos iniciais são negativos, você pode abrir mão de pesquisar os autoanticorpos complementares, e quando você vai ver os critérios do grupo internacional, eles colocam lá vários autoanticorpos, mas na prática, os que a gente pesquisa são o anti-SLA, que a sua pesquisa é feita por ELISA ou imunoblot, e você também pode pesquisar até o anticorpo ANCA, que vai ter um padrão atípico na hepatite autoimune. Mas isso é só quando os autoanticorpos clássicos são negativos. Se você tiver esses anticorpos positivos, o paciente ganha mais 2 pontos na classificação, e a grande importância do anticorpo anti-SLA, vocês podem observar aqui que ele pode ser dado junto com marcadores de autoimune tipo 1 e junto com marcadores de autoimune tipo 2. Mas a gente acredita que a grande importância é que quase 40% dos pacientes que não tinham marcador de autoimune, então eram casos que você até podia questionar o diagnóstico, quando você faz a pesquisa do anti-SLA, ele vem positivo. Então, a grande utilidade desse anticorpo, além de algumas características clínicas que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais adiante, ele também é útil, então, para marcar os casos sem marcadores. E qual que é a importância desse anticorpo? Há alguma dúvida na literatura se marcaria um terceiro subtipo de autoimune? Eu não acredito muito nisso, o grupo internacional também não tem feito essa distinção em 3 subtipos, já que o anti-SLA pode acontecer tanto com os marcadores de autoimune tipo 1, quanto marcadores de autoimune tipo 2. Parece se associar com a presença de achados histológicos mais graves em alguns estudos, mas não em todos. E aí sim, uma chance muito maior de recidiva após a suspensão da medicação. Em alguns estudos, a chance de recidiva nos pacientes anti-SLA positivos chegou a 100%. Maior evolução para transplante hepático e óbito por doença hepática, em alguns estudos, mas não em outros. Maior recidiva após o transplante hepático, também em alguns estudos sim, outros não, e parece haver uma grande associação com o anticorpo anti-Ro52, que pode chegar em até 96% dos casos. Então, muitas vezes, aqui no HC, por exemplo, que a gente não tem o anti-SLA disponível, né, só para protocolo de pesquisa, e quando o paciente não tem convênio, você pode abrir mão e pesquisar o anti-Ro52, não que ele seja o marcador de autoimune, mas vejam aí que em quase 90% das vezes ele está associado com a positividade do anti-SLA. E esse foi um estudo bem legal, com quase 1.300 pacientes portadores de autoimune, e o que eles viram é que as taxas de remissão entre quem era anti-SLA positivo e negativo eram bem parecidas, próximas de 70%. Entretanto, o grupo que tinha anti-SLA positivo, de fato, tinha mais chance de recidiva após a suspensão da imunossupressão que aquele que era anti-SLA negativo. Em relação aos achados histológicos, o paciente, após fazer biópsia, pode ganhar até 5 pontos se ele tiver os achados histológicos mais característicos,
que são a hepatite de interface. Aqui a gente vê uma placa limitante preservada, e aqui um infiltrado linfoplasmocitário agredindo a região da interface, agredindo e rompendo a placa, e é isso que a gente chama de hepatite de interface. O paciente ganha 3 pontos. A presença de rosetas de hepatócitos, que nada mais são do que uma marca de regeneração hepática, ganhando 1 ponto. O infiltrado predominantemente linfoplasmocitário, ganhando mais 1 ponto. E no critério resumido do Grupo Internacional, que foi publicado em 2008, eles também valorizam bastante a hiperipolese, que é esse achado aqui de uma célula inflamatória agredindo o hepatócito com deslocamento do núcleo para a periferia. Então, isso também, no critério do grupo, nos critérios resumidos, também recebe uma pontuação especial. Se o paciente não tem nenhum desses achados, ele pede 5 pontos. Se ele tiver alterações biliares, ele pede 3 pontos. E se tiver algum outro marcador de alguma outra doença hepática, ele também pede 3 pontos, justamente para ajudar na diferenciação com as formas de sobreposição de hepatite autoimune com CBP, autoimune com CEP. Então, isso é uma coisa bastante interessante e dinâmica de você poder descontar ponto quando o paciente não tem os achados mais característicos. O grande problema é que nas formas agudas de apresentação de autoimune, aquelas apresentações fulminantes ou apresentações mais graves, em que o paciente faz uma insuficiência hepática, normalmente você vê necrose hepática submaciça, ou vê uma hepatite aguda, já que é uma autoimune de início, costuma ser uma autoimune de início mais recente. Então, nesses casos, o paciente também pede 5 pontos. Então, isso faz com que o diagnóstico das formas fulminantes de hepatite autoimune seja um pouco mais difícil se você aplicar os critérios do Grupo Internacional, porque aí o paciente acaba perdendo 5 pontos. Em relação ao perfil genético, se você não tem nenhum autoanticorpo, você pode abrir mão e o paciente ganha 1 ponto, se ele tiver um perfil genético relacionado à hepatite autoimune. Obviamente, não é um exame disponível na prática clínica, só para protocolo de pesquisa, mas o Grupo Internacional deixa essa opção para aqueles casos que você tem dúvida. A associação com doenças autoimunes extrahepáticas, o paciente também recebe pontuação adicional. As doenças que mais se associam à hepatite autoimune são a tireoidite de Hashimoto e a artrite reumatoide. Se o paciente não tem nenhum sinal de infecção ativa, ele ganha 3 pontos. Se ele tem uma injeção etílica abaixo de 60 gramas por dia, ele ganha 2 pontos. E se ele não tiver se ele tiver alguma droga que mimetiza uma hepatite autoimune, ele pede 4 pontos. Então, com isso, a gente fecha os critérios, justamente pontuando aquelas lesões que são mais características na histologia, as alterações mais sugestivas de autoimune, e pontuando de forma negativa quando tem a possibilidade de associação com outras doenças. E quais são as drogas que mimetizam a hepatite autoimune? As que eu acho que estão mais em voga e que vale a pena a gente lembrar é metildopa, que embora para mim deveria ser uma droga proscrita, ela ainda é utilizada em algumas gestantes, e a gente já teve casos de autoimune induzido por metildopa, atorvastatina, propiltiuracil e macrodantina. Então, essas drogas podem fazer um quadro no fígado que parece de uma hepatite autoimune, inclusive com positividades de autoanticorpos, particularmente do FAM. Então, para o diagnóstico definitivo, você tem que ter mais do que 15 pontos no período pré-tratamento, e se o paciente teve resposta completa com isso da imunossupressão, e se ele recidiva após a imunossupressão, após a suspensão da imunossupressão, ele tem a possibilidade de ganhar ainda mais 5 pontos, para ele fazer um diagnóstico definitivo no pós-tratamento, quando ele tiver mais que 17. Então, outra vantagem desse score, que é expandido, né, e é muito mais difícil de aplicar que o outro score que eu vou mostrar para vocês, é justamente essa flexibilidade de pontuar a resposta clínica do paciente e de pontuar também caso ele recidive depois da suspensão da imunossupressão. Então, muitas vezes a gente não consegue dar o diagnóstico de certeza no período pré-tratamento, mas avaliando a resposta desse paciente, a gente consegue fechar o diagnóstico no pós-tratamento. Olha, observem que esses são os critérios simplificados.
é muito mais fácil a aplicação, porque tem 4 variáveis, que são os autoanticorpos, os níveis de GG, a histologia, se ela é compatível ou típica, e a presença ou não de marcadores de infecção viral, e sendo que para considerar a histologia típica tem que ter hepatite de interface, infiltrado de plasmócitos, rosetas e a tal da hiperipolese. Se tiver faltando qualquer coisa de um desses fatores, é considerado uma histologia compatível. Então, observem que do ponto de vista de aplicação, se esse paciente tiver maior ou igual a 7 pontos, ele recebe o diagnóstico definitivo. Mas observe que a gente tem algumas críticas. Então, esse critério, embora ele seja mais fácil de aplicar, não tem nenhuma pontuação negativa para infecção viral, para lesões histológicas de outras doenças, para a positividade do antimitocôndria, para o uso de drogas hepatotóxicas e nem quando o paciente não tem nenhuma lesão histológica de autoimune. Ele só não ganha ponto, mas ele não perde. E também não avalia a resposta ao tratamento. Além disso, se a gente tiver um paciente com lúpus, que tem um FAM positivo e aumento da IgG porque ele está em atividade da doença, e mesmo que ele não tiver nenhum marcador viral, ele vai ter um diagnóstico provável, sem ter doença hepática. Então, isso também para a gente é um pouco estranho. E, além disso, a gente continua com as mesmas limitações que a gente tinha no critério expandido. Ainda as apresentações agudas com biópsia de necrose submaciça também não estão contempladas nesse novo score. Também não tem pontuação negativa para os casos de suspeita de sobreposição. E para dar um diagnóstico definitivo desses pacientes, você vai ter obrigatoriamente que fazer biópsia em todo mundo e que ter reatividade dos autoanticorpos em todo mundo também. Então, a gente acredita que esses critérios, eles são menos, embora eles sejam mais simples, eles sejam menos completos que os critérios do score expandido. Em relação ao tratamento, a doença grave sem tratamento, ela tem uma alta mortalidade, que pode chegar até 40% em 6 meses, e já está comprovado, desde os estudos da década de 70, que a associação de azatioprina e prednisona resulta em melhora bioquímica, sendo que essa melhora acontece em 90% dos casos dentro de 12 meses, com diminuição da fibrose em 50% dos casos. Entretanto, a remissão sustentada da doença acontece numa minoria dos pacientes num período de 3 anos, 19% a 40%. Ainda que os pacientes tenham todo esse benefício com o tratamento imunossupressor, ainda assim, aqueles portadores de autoimune têm uma mortalidade maior que a esperada para a população geral. Então, o tratamento é bom, mas ainda assim há um impacto, sim, na sobrevida. E quando a gente vai para os estudos de vida real, a gente percebe que a resposta é muito menor do que a resposta que a gente vê nos estudos, de 90% de melhora bioquímica, de 50% de reversão de fibrose. Vejam que nesse estudo do Reino Unido, 41% dos pacientes apenas atingiram remissão bioquímica e 12% progrediram para a cirrose. E nesse estudo italiano também, a taxa de remissão bioquímica ficou ao redor de 36%, que é uma resposta muito abaixo do que a gente viu naqueles estudos iniciais. E quais são as indicações de tratamento? Esses são os guidelines do ISO, publicados em 2016, foi o último deles, e é indicado o tratamento para todos os pacientes que têm uma doença ativa, que é considerado um índice de atividade histológica maior que 4, maior ou igual a 4. E mesmo na fibrose avançada e na cirrose, se o paciente tiver indícios de atividade da doença, ele deve sim ser tratado. Ele só não vai tratar uma cirrose se ele tiver uma cirrose descompensada e se ele tiver uma cirrose inativa. Então, a gente vai avaliar esse paciente com cirrose descompensada, porque ainda assim, ainda que ele esteja descompensado, ainda que ele tenha critério para transplante, vale a pena tratar se ele tiver evidências de atividade da doença. Se o paciente, se você opta por não tratar esse doente, porque ele não tem uma atividade significativa na biópsia, não tem fibrose avançada, você discutiu com ele também qual que é o desejo dele, né? Sempre é uma decisão compartilhada. A gente vai considerar a idade, presença de comorbidades, se o paciente tem algum marcador de maior gravidade, e se você optar por não tratar, esse paciente tem que ser seguido a cada 3 meses com enzimas hepáticas e IgG, porque a doença pode entrar em atividade. Nos guidelines da SLD, publicados mais recentemente em 2020, todos os pacientes com diagnóstico de autoimune, exceto aqueles com doença inativa, são candidatos a tratamento.
E quais são os objetivos do tratamento? Quais são os alvos? Os alvos do tratamento são a resposta completa com normalização de enzimas hepáticas e imunoglobulinas, com remissão sustentada da doença, prevenção de progressão da fibrose e, se possível, reversão da fibrose. Então, para a resposta completa, a definição é a normalização das transaminases IgG, não apenas a quase normalização, com obtenção com índice de atividade histológica menor ou igual a 3, um tempo mínimo de tratamento de 3 anos e um tempo mínimo de normalização bioquímica de 2 anos. Então, essas são as metas do nosso tratamento. E aqueles pacientes que atingem essa meta, eles têm uma sobrevida significativamente maior do que aqueles pacientes que não atingem remissão bioquímica. Então, é importante que o nosso paciente, que ele normalize as enzimas hepáticas e os níveis de IgG, e não que ele quase normalize. Em relação ao protocolo de tratamento, esse é o protocolo do ISO também, que foi publicado em 2016 e foi discutido em 2015. Eles recomendam que seja feito um tratamento inicial apenas com corticoide e só se adiciona a azatioprina 2 semanas após o início do tratamento, e isso porque eles consideram que a azatioprina tem chance de ter efeito colateral gastrointestinal, dificultando o início do tratamento, já que essa é uma fase que os pacientes estão muito sintomáticos. Entretanto, saiu um estudo mais ou menos recente, se eu não me engano, de 2017, mostrando que a taxa da descontinuação da azatioprina ela é alta, independente do tempo que você iniciou o uso, seja início simultâneo com a prednisona, seja essa espera de 15 dias. E como é que a gente faz aqui no HC? A gente faz sempre a indução da remissão, preferencialmente com a associação de azatioprina e prednisona, e a gente tem essa preferência porque, embora a resposta ao tratamento seja semelhante com o uso da prednisona em monoterapia, a chance de ocorrência de efeitos colaterais é muito menor no grupo que usa o tratamento combinado, principalmente nos cirróticos, 25% na monoterapia contra 8% no tratamento combinado. Nós fazemos ajustes mensais da imunossupressão e não semanais, como sugerem o ISO e a SLD. A gente reduz o corticoide progressivamente mês a mês e vai aumentando a azatioprina até uma dose máxima de azatioprina de 2 mg quilo dia e uma dose de prednisona que varia de 5 a 15 miligramas. Depois de 24 meses de enzimas hepáticas normais, a gente ainda faz biópsia para avaliar a remissão histológica. O grupo internacional não recomenda a necessidade de biópsia obrigatória nos pacientes para avaliar a remissão histológica. Eles consideram, se o paciente tem normalização das enzimas hepáticas e da IgG, que ele está em remissão da doença. Mas 40% dos pacientes da nossa casuística que tem remissão bioquímica não tem remissão histológica. Então, a gente ainda considera importante fazer a biópsia de controle, justamente porque se esse paciente não tiver em remissão e você suspender o tratamento, ele vai recidivar. E, além disso, se ele não tiver ainda remissão histológica, é um paciente que vai progredir a doença, ainda que mais lentamente. Então, a gente ainda costuma fazer. O grupo internacional só recomenda a biópsia obrigatória naqueles casos que você está pensando em suspender a imunossupressão. Então, a resposta completa, lembra que eu comentei com vocês que na vida real é muito mais baixa do que aqueles, chega até 90% na literatura, não é bem isso que a gente vê na prática. E a resposta completa da doença no nosso serviço, que é a normalização das enzimas e remissão histológica, aconteceu em apenas 36% dos pacientes, que é bem parecido com aqueles 40% da literatura, uma dose média de azatioprina de 84 miligramas e prednisona 8 miligramas. E a gente tem que lembrar que, a despeito do tratamento, 9% dos pacientes pioram a doença hepática, apesar da adesão, 13% dos pacientes não têm os critérios de remissão completa ou não melhoram depois de 6 a 12 meses. E esses pacientes são justamente aqueles que vão progredir a doença, que vão evoluir com cirrose hepática. Então, vocês podem observar aqui que 10 a 20% dos pacientes progridem a doença
a despeito do tratamento, e são justamente aqueles pacientes que usam doses mais altas de imunossupressão e têm uma maior frequência de recidivas. E, além disso, 10% precisa de suspender o tratamento por efeito colateral relacionado à azathioprina e 13% ao corticoide. Então, vejam que é por isso que a gente só tem 36% de resposta nos estudos de vida real. E o que a gente vai fazer? Depois que esse paciente teve remissão bioquímica histológica, se você suspender o tratamento, é uma minoria que persiste em remissão prolongada da doença, a maioria recidiva. Quais são os pacientes que mais recidivam? Aqueles que têm positividade do anti-SLA. Em alguns estudos chega até 100%. Quais são os pacientes que têm o menor risco de recidiva? Aqueles que normalizam enzimas IgG e gama-globulina e aqueles que têm uma atividade mínima ou ausente na biópsia pré-suspensão, sem presença de plasmócitos. Também na literatura, saiu um estudo mais ou menos recente, de 2015, mostrando que aqueles pacientes que têm uma LT menor que metade do valor normal e uma IgG abaixo de 2.200, eles teriam um alto valor preditivo para essa doença e para ter sucesso na suspensão da imunossupressão. Então, por isso que o grupo internacional até usa dos critérios que eles usam, é esse critério bioquímico, para minimizar a necessidade de biópsia hepática. E então, qual que é a melhor estratégia? Será que vale a pena a gente manter a imunossupressão por toda a vida? Será que a gente tenta suspender a imunossupressão e ver se esse paciente recidiva? Então, a gente tem que pensar e colocar numa balança que a recidiva ela é bastante frequente, que os pacientes que recidivam progridem a fibrose em até 10%, eles apresentam deterioração clínica em torno de 3%, e no retratamento eles têm maior risco de eventos adversos. E a gente vai ter que pesar isso com o risco de ter os efeitos colaterais do tratamento por toda a vida, que não vai ter um prazo de tratamento, que a azathioprina se associa a um aumento do risco de neoplasias em relação à população geral, que pode chegar até 1,4 vezes, e que você pode estar super tratando alguns pacientes que estariam em remissão da doença. E o que a gente pode fazer, então, para quem está em remissão? O grupo internacional orienta que você pode suspender a prednisone, aumentar a azathioprina para 2 miligramas quilo dia e manter em monoterapia, ou então que você mantenha as menores doses possíveis de imunossupressão que deixem o seu paciente em remissão. E que se você for suspender a medicação, que é obrigatória a realização de biópsia hepática. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do tratamento da cirrose dos pacientes com cirrose hepática descompensada. E por que é importante falar isso? Então, no geral, 25% dos pacientes têm cirrose hepática ao diagnóstico, mas a gente vê que em algumas populações a porcentagem de cirróticos pode chegar até 85%. Na nossa casuística aqui no Brasil, na nossa foi 62% de cirrose documentado por biópsia ou achados ultrassonográficos endoscópicos de hipertensão portal. E se a gente avaliar outras casuísticas também do Brasil, mostram uma prevalência de cirrose em autoimune ao diagnóstico bem parecida, aí ao redor de 60%, que é um pouco mais alto do que a maioria dos estudos da literatura. Observem que esse de 75% eram pacientes com autoimune tipo 2, mas eram pouquíssimos pacientes, eram 4, 6 pacientes. Então, fica difícil tirar grandes conclusões. E aqui no Peru também, uma incidência mais alta, a gente tem uma impressão que a doença na América do Sul é mais agressiva, possivelmente devido ao perfil de HLA, do que no Japão, por exemplo, ou em casuísticas europeias e norte-americanas. E qual que é o impacto da cirrose no tratamento? A gente pode ver que quem tem cirrose tem uma sobrevida menor do que quem não tem cirrose, e quanto mais tanto na resposta ao tratamento quanto na escolha da imunossupressão, então pacientes que têm cirrose ao diagnóstico, em alguns estudos, têm uma maior chance de resposta incompleta e um maior risco de desfecho negativo, e também você vai ter que escolher o que você vai usar. Então, a gente não costuma utilizar budesonida nos pacientes cirróticos, pelo aumento do risco de trombose de veia porta, que foi observado nessa população,
pela perda do metabolismo hepático de primeira passagem, que tem na cirrose hepática, e daí esse paciente vai ter bastante efeito colateral, semelhante aos da prednisona, e que então haveria um benefício maior de usar a budesonida do que a prednisona, e o risco de ocorrências de infecções graves. Além disso, esses pacientes cirróticos habitualmente têm hiperesplanismo, uma maior frequência de citopenias, e eles não toleram altas doses de azatioprina. E também tem, como eu já tinha comentado anteriormente com vocês, um maior risco de ocorrência de efeitos colaterais, 25% versus 8%. Só que aí, então, vale a pena tratar esses cirróticos, se a coisa é tão negativa assim? E esse foi um dos estudos que mostrou que sim, vale a pena tratar. Então, eles pegaram aí 82 pacientes com autoimune, sendo que desses todos cirróticos descompensados, e trataram 64 pacientes. E observem que alguns desses pacientes até utilizaram azatioprina e micfenonato, apesar de terem ascite e estarem em uso de diuréticos ou até fazer paracentese de alívio. Esses pacientes utilizaram antibiótico profilático em até 50%, e observem que o grupo que foi tratado teve uma sobrevida significativamente maior do que o grupo que não foi tratado. E observem que aqueles pacientes que evoluíram com compensação da doença, eles tiveram uma queda dos scores de Child e MELD depois do início do tratamento, e aqueles pacientes que reverteram a disfunção hepática foram justamente aqueles que tinham níveis mais altos de enzimas hepáticas ao diagnóstico, maiores níveis de leucócitos e plaquetas e menor frequência de esplenomegalia, mostrando que talvez eles tivessem uma doença com menos hipertensão portal, uma doença menos descompensada. E o grande marcador foram pacientes que tiveram uma resposta ao tratamento com queda do MELD da bilirrubina no 7º dia de tratamento. Por outro lado, os 9 pacientes que faleceram eram pacientes que não tiveram queda de bilirrubina e MELD depois do início do tratamento. Alguns deles tinham MELDs mais elevados no início, chegando até 18, 22, e a principal causa de mortalidade foi infecção. Em relação aos pacientes não respondedores à azatioprina e prednisona, pessoal, só confirmando, tá tudo certo aí o compartilhamento da tela e o áudio, né? Tudo certo. Sim, então, agora, então eu vou falar um pouquinho do paciente não respondedor ao tratamento habitual. Então, toda vez que a gente tem um paciente que não está respondendo ao tratamento, o primeiro passo é avaliar o diagnóstico. Ele tem mesmo uma autoimune? Ou é um NEST que tem um FAM positivo, ou é uma sobreposição de hepatite autoimune com outra doença? Ele realmente tem autoimune? Então, quando o paciente chega para mim com uma autoimune refratária, são esses passos que eu sigo. Segunda coisa, é o paciente aderente? A gente tem que lembrar que são mulheres, na maioria das vezes, jovens, que têm muito efeito colateral do corticoide. Será que essa paciente realmente toma o corticoide na dose prescrita? Será que é uma população jovem que tem que usar remédios cronicamente? Tem alguns pacientes nossos que usam 20 comprimidos por dia, porque daí tem a azatioprina, tem a prednisona, tem um colesterol alto, tem resistência à insulina, desenvolve hipertensão. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. E ver se não tem sobreposição com alguma outra doença, seja com esteatohepatite não alcoólica, induzida pelo próprio uso do corticoide ganho de peso, seja colangite biliar primária, seja CEP. Então, é sempre importante fazer o diagnóstico diferencial e incluir os casos de hepatotoxicidades. Hepatotoxicidade por ervas, hepatotoxicidade por suplementos. Muitas vezes o paciente toma um chá emagrecedor, toma chá verde, toma chá de hibisco. Então, pode ser que a elevação das enzimas não seja da autoimune. E aí você está atribuindo que o paciente é não respondedor, mas na realidade tem outra causa. Para falar em não resposta, a gente tem que atingir a dose máxima das drogas utilizadas, azatioprina 2 mg quilo dia, associado a prednisona 15, ou monoterapia com prednisona 20, e em alguns lugares, por exemplo, o ISO, eles recomendam chegar até 100 mg por dia de prednisolona. A gente nunca usou essa dose. E diferenciar se é um caso de não resposta ou intolerância, e se é uma resposta incompleta, ou seja, ele normalizou enzima, mas não normalizou IgG, normalizou bioquímica, mas não normalizou histologia, que é diferente de uma ausência de resposta. Então, a gente vai guiar
o tratamento do paciente que não respondeu baseado em toda essa análise. E uma coisa que é muito interessante para os não respondedores é a dosagem dos metabólicos da azatioprina, que infelizmente não é disponível pelo SUS. Existem alguns fatores de risco para falha de tratamento, então aqueles pacientes que têm uma doença hepática descompensada têm uma maior chance de falha de tratamento, o sinal aqui está errado nessa primeira linha. Pacientes que têm descendência afro-americana também têm maior chance de falha de tratamento. Aqueles que têm idade jovem ao diagnóstico também. Pacientes que são portadores de anticorpo antimúsculo liso também têm uma maior chance de falha do que aqueles portadores do FAM isoladamente. Pacientes que têm um MEL de alta ao diagnóstico, observem que é maior ou igual a 12. Ou aqueles pacientes que não apresentam melhora clínica depois de 2 semanas após o início do tratamento e que não tenham caído MELD depois de 7 dias. Pacientes que têm uma biópsia hepática com sinais de gravidade ao diagnóstico, seja necrose multilobular, seja uma doença hepática mais avançada, e pacientes portadores de DR13 têm mais chance de não responder que DR3, que tem mais chance de não responder que o DR4. Então, são alguns indícios que você pode pensar se o seu doente tem chance ou não de responder ao tratamento. E por que a dosagem dos metabólicos da azatioprina é interessante? Vou mostrar para vocês agora. Então, a azatioprina ela é metabolizada pela tilpurina metiltransferase e, grosseiramente, ela vai resultar em 2 metabólitos, a 6-metilmercaptopurina, que quando está acima de 5.700, se associa com maior risco de hepatotoxicidade, e a 6-tioguanina, que é responsável pelo efeito imunossupressor. E, além disso, quando a 6-tioguanina está num nível mais alto do que 450, começa a ter risco de mielotoxicidade, com maior chance de ter citopenias. Não está muito bem definido qual é a faixa terapêutica para hepatite autoimune, e esse nível de 235 a 450, ele foi definido pelos estudos em doença inflamatória intestinal, em que pacientes que tinham esse nível aqui de 6-tioguanina habitualmente estavam em remissão histológica na colonoscopia. E aqueles pacientes que têm níveis indetectáveis dos 2 metabólitos, da 6-tioguanina e da 6-metilmercaptopurina, são aqueles pacientes que possivelmente não estão tomando a medicação. Lembrando que a gente tem que dosar os metabólitos depois de 3 semanas de dose estável da azatioprina. E por que é importante dosar? Porque a tilpurina metiltransferase, ela tem uma distribuição trimodal de atividade. Então, a maioria dos pacientes tem uma atividade normal ou aumentada, mas 0,3% tem uma atividade diminuída e 11% intermediário. Então, aqueles pacientes que têm um aumento da atividade da tilpurina metiltransferase, eles têm altos níveis de 6-metilmercaptopurina, então com maior risco de hepatotoxicidade, e níveis mais baixos de 6-tioguanina, então eles têm menor resposta clínica. Por outro lado, aqueles pacientes que têm baixos níveis de tilpurina metiltransferase, eles têm maior risco de fazer mielossupressão, porque eles fazem níveis muito elevados de 6-tioguanina, com níveis baixos ou normais de 6-metilmercaptopurina. Então, quando a gente fez a dosagem, a gente não tem de rotina a dosagem dos metabólicos, mas em 2012 estava tendo um estudo no nosso centro, e aí a gente pegava o paciente de surpresa: oi, você, vem aqui, vamos dosar o seu sangue, sem avisar. E observem que apenas 33% dos pacientes estavam com a 6-tioguanina na faixa terapêutica. Observem ainda que 23% estavam com subdose, 16% estavam usando irregularmente e quase 30%, ou seja, quase a mesma população que estava em nível terapêutico, estava com a 6-metilmercaptopurina acima de 6-tioguanina acima de 450 e, portanto, estavam expostos ao maior risco de toxicidade medular. E quando a gente avaliou a 6-metilmercaptopurina, a gente viu que 13% dos pacientes estavam sob risco de hepatotoxicidade com valores acima de 5.700. E, além disso, quase 10% dos nossos pacientes não estavam tomando a medicação. Então, é importante dosar. Você não precisa dosar de rotina, mas esse exame deveria ser incorporado no rol da ANS
para aqueles casos de autoimune que não estão respondendo ao tratamento. Então, muitas vezes você pega a não adesão do paciente, muitas vezes você pega que esse paciente tem uma 6-metilmercaptopurina muito alta e ele está fazendo a toxicidade pela asa, e muitas vezes você vê que o nível da 6-guanina está em subdose. Então, é importante porque você consegue definir se o seu paciente é de fato não respondedor ou se você precisa otimizar a dose da azatioprina. A experiência dos casos que tem uma 6-guanina normal ou baixa, com 6-metilmercaptopurina muito alta, você pode abrir mão de usar o alopurinol. O alopurinol ele promove um desvio da resposta de formação da 6-metilmercaptopurina para 6-guanina. Estudos com alopurinol também foram estudos com doença inflamatória intestinal, associando alopurinol 100 mg dia com 25% a 50% da dose da azatioprina que o paciente usava antes da associação. É feito um controle semanal com hemograma nas primeiras 4 semanas e deve-se repetir a dosagem dos metabólicos. Gente, vocês estão ouvindo ou é só o meu que está mudo? Congelou aqui, parou de sair. Congelou aqui, passou só a tela, mas não está saindo a voz. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. 4 semanas após o uso do alopurinol. Se o paciente não está respondendo, você tiver a dosagem. Oi, voltou a voz? Deu uma congelada aí, estava falando do hemograma e aí congelou. Tá. Então, a gente perdeu aí uns 2 minutinhos. Agora vocês já estão ouvindo? Agora já. Tá, então, o que eu falei é que, não, vocês não perderam muito, não. Só falei que tem que fazer o controle do hemograma e dosar de novo os metabólicos 4 semanas após. E que não dá para associar o alopurinol se você não tiver a dosagem de metabólicos, que também é outra coisa que perguntam nas aulas. Eu posso associar sem ter? Não, não pode. E daí, olha por que é interessante. Essa é uma paciente nossa que estava usando doses altas de azatioprina e prednisona, mas que mantinha uma atividade periportal 2 a despeito desse uso de imunossupressão de 2 mg por quilo dia de asa e 12,5 de prednisona. Quando a gente fez a dosagem de metabólicos, ela tinha 6-metilmercaptopurina muito alta, então, com risco de hepatotoxicidade, estava muito mais acima de 5.700, e tinha uma 6-guanina dentro do valor normal. Aí a gente associou o alopurinol, reduziu a azatioprina para 1/3 da dose inicial, e apesar dessa redução, a paciente entrou em remissão histológica da doença. Então, veja aqui com uma dose muito mais baixa, só de associar o alopurinol, a paciente entrou em remissão. Então, por isso que é importante. Senão, você ia querer aumentar a imunossupressão, usar outras drogas, e não era necessário. E como é que a gente interpreta? Se o paciente tem, então, 6-guanina e 6-metilmercaptopurina, ambas baixas ou indetectáveis, ele não está tomando a medicação e você tem que ser orientado. Se ele tiver uma 6-guanina baixa com 6-metilmercaptopurina baixa, você pode aumentar a dose da asa. Se ele tiver uma 6-metilmercaptopurina acima de 5.700, com 6-guanina baixa ou normal, você pode associar o alopurinol e reduzir a dose da azatioprina para 25% a 50% da dose inicial. Aqui, se ele tiver com a 6-metilmercaptopurina normal ou diminuída, com 6-guanina ok, esse sim é uma doença refratária, aí você deve considerar o uso de drogas alternativas. E se o paciente tiver com os 2 altos, você pode só reduzir a dose da azatioprina. Em relação às drogas alternativas, que são ciclosporina, tacrolimus, miclofenolato, a maioria dos estudos são séries ou relatos de casos, não tem estudos que comparam com o tratamento habitual, nem com a resposta e nem os efeitos colaterais. A experiência toda advém da imunossupressão em transplante e doenças reumatológicas, e não são drogas de primeira linha. Primeiro, porque não tem estudos comparando com o tratamento de asa e PrEP, e segundo, que há uma incompatibilidade de prescrição pelo CID aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a única opção de tratamento é a azatioprina e prednisona. Eles recomendam que se o paciente não responde, você chegue até 150 de asa, 60 de prednisona, que na minha opinião é um absurdo. E para aqueles casos de intolerância, eles recomendam usar prednisona em monoterapia. Os casos que eu consegui de miclofenolato aqui
foram com aquele preenchimento de um formulário especial que sofre um julgamento para ver se vai ser liberado, mas você não pode prescrever com CID de autoimune. Então, para os casos difíceis, se o paciente tem intolerância, contraindicação ou complicação com o uso de azatioprina, a droga de escolha é o miclofenolato. Você pode ainda tentar usar 6-mercaptopurina, mas a droga de escolha é o miclofenolato de fato. Se o paciente tiver 6-metilmercaptopurina muito alta e fez hepatotoxicidade, você pode considerar diminuir a azatioprina e associar o allopurinol. Se o paciente tem intolerância, contraindicação ou complicação com corticosteroide, você pode considerar a budesonida se o paciente não for cirrótico e não tiver circulação colateral. Para aqueles pacientes que não têm resposta completa ou que não respondem ao tratamento habitual, você vai seguir tudo aquilo que a gente conversou até agora e, se possível, dosar os metabólitos da azatioprina. Para os casos de apresentação aguda grave, a gente não deve postergar a avaliação para transplante. Esse paciente deve iniciar o tratamento em fila de transplante, preferencialmente com corticoide endovenoso, mas você pode usar prednisona via oral e não é necessário que seja dose alta. Normalmente, os estudos têm estudos utilizando 0,5 miligrama por quilo, 1 miligrama por quilo, mas você pode, o uso de doses até de 20 a 40 miligramas por dia são tão bons quanto o uso de doses mais altas e parecem ter uma incidência menor de infecção. Na gestação, a azatioprina é considerada uma droga que deve se considerar o risco-benefício do seu uso. A gente tem que lembrar que na gestação a doença costuma ficar em remissão e ela costuma agudizar no puerpério. Então, na maioria das vezes, aqui no nosso serviço, a gente suspende a azatioprina e mantém a prednisona em monoterapia. Mas, cada vez mais, a gente tem sido liberal de associar a azatioprina e manter, principalmente naquelas pacientes que já são obesas, que têm maior risco de diabetes ou hipertensão gestacional. Lembrando que o miclofenolato é contraindicado na gestação, porque ele tem um alto risco de malformação congênita, seja atresia de esôfago, seja malformações orofaciais, seja malformações cardíacas. Daí lembrando também que no aleitamento, o paciente pode usar azatioprina, desde que ele espere aí pelo menos 4 horas para amamentar. Então, para finalizar, o tratamento inicial da azatioprina é sempre feito com azatioprina, da hepatite autoimune, é sempre feito com associação de azatioprina e prednisona. Nos casos de intolerância à prednisona, a gente pode abrir mão de usar a budesonida ou deixar a associação de um inibidor de calcinurina com a azatioprina. Se o paciente é intolerante à asa, você pode usar a mercaptopurina ou preferencialmente o miclofenolato. Aqui no nosso serviço, para aqueles pacientes que têm uma gama GT acima de 5 vezes o valor normal e que ainda mantêm enzimas alteradas depois de 1 ano de tratamento, a gente associa o ácido ursodesoxicólico, não pensando em sobreposição com doença biliar, mas sim pensando na imunomodulação que o ursacol promove, diminuindo a produção de interleucina 6, TNF-alfa e interferon gama. Para aqueles pacientes que não respondem, você vai rever o seu diagnóstico, checar a adesão e, se possível, dosar o metabólitos da asa. Se o paciente tiver 6-metilmercaptopurina alta, você deve associar o allopurinol e reduzir a dose da azatioprina para 25 a 50% da dose inicial. Se o paciente não responder com essa medida, aí sim ele é um não respondedor e você pode considerar o uso de inibidor de calcinurina ou trocar a azatioprina pelo miclofenolato. A gente tem que lembrar que o miclofenolato ele é bom para os casos de intolerância. Aqueles pacientes que não responderam ao tratamento com azatioprina, eles têm uma chance de 30% apenas de responder com o uso de miclofenolato. Então, não é uma boa droga. Ele é boa para intolerância, mas ele não é bom para quem não respondeu à azatioprina. E se o paciente não responde, a gente vai para aquelas medidas que eu diria de desespero, que tem apenas relatos de caso com uso de rituximab, infliximab, inibidores do TOR. A própria ciclofosfamida e o metrexate são hepatotóxicos, então tem alguns relatos de melhora. A ciclofosfamida e o metrexate a gente não costuma usar. Isso é coisa dos guidelines europeus.
E se o paciente não responde, está evoluindo com piora laboratorial ou clínica, ele tem indicação de transplante. E para os casos que têm infecções virais, então a gente tem alguns pacientes que fizeram verrugas disseminadas, pacientes com HPV, a gente tem pacientes jovens, né, do sexo feminino que tiveram NIVs, NIVAs, NIC, tudo isso junto, uma pessoa só, você pode abrir mão de usar os sirolimus ou everolimus, que são as drogas que têm efeito antiviral. Para o tratamento dos pacientes com ascite, então, a gente não deve postergar a indicação de transplante, devemos sempre considerar nos casos compensados se o paciente tem atividade inflamatória ou se ele tem uma cirrose inativa, porque se for inativa ele não vai ter indicação de tratar, sempre com o uso de doses mais baixas de prednisona, 20 miligramas dia. A gente não costuma usar azatioprina pelo risco de PBE, e porque na maioria das vezes esses pacientes muito descompensados têm citopenias mais significativas, e normalmente no nosso serviço a gente deixa o norfloxacin profilático para PBE em todo paciente que a gente vai imunossuprimir com ascite, independente do valor da proteína total do líquido acítico. Gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que eu estou à disposição para eventuais perguntas.